Deus conosco vivo em nós. Engraçados, justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco vivo em nós. Emmanuel, Deus conosco vivo em nós. Engraçados, justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem sua presença. Toda criação celebra sua grandeza. Quem é digno, quem dá paz, quem é santo, grande, justo e fiel, adoramos. Ora, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem com sua presença. Toda criação celebra sua grandeza. Quem é digno, quem dá paz, ele é santo, grande, justo e fiel, adoramos. Ora, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Quem é digno, quem dá paz, ele é santo, grande, justo e fiel, adoramos. Ora, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Tu és santo, grande, justo e fiel. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está em casa, louvando e adorando ao Senhor conosco. É bom estarmos de novo na casa do Pai, para adorar e render louvores a Ele, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos falar sobre nós estamos aqui porque nós amamos estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a voz dEle. Nós estamos aqui porque nós queremos que Ele se derrame em nós. Nós queremos ver a sua glória, queremos sentir o teu poder, amém, igreja? Abra o seu coração para que você possa ver a administração da glória de Deus aqui neste lugar. Sedentos neste reino, Deus.
possamos sair daqui, ó Pai, incendiados pelo Teu poder. Possamos sair daqui, Senhor, cheios e repletos da Tua glória, ó Pai. Possamos sentir o Senhor se manifestar aqui e possamos, Senhor, transbordar de Ti onde nós estivermos, ó Pai, que as pessoas possam ver a Tua glória, o Teu poder através de nós. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O Senhor é tão completo, né? O Senhor é Deus, né? Quem é Deus para você? Deus é Deus, mas a manifestação de Deus, a ação de Deus na nossa vida, ela acontece de diferentes formas. Pode ser que hoje você esteja precisando do Deus provedor, ou do Deus libertador, ou do Deus que cura todas as doenças, né? O Deus Todo-Poderoso. Que você possa encontrar no Senhor a manifestação que você precisa para a sua vida. Se essa noite você precisa de cura, que você encontre aqui no Senhor. Se essa noite você precisar de libertação, que você saia daqui liberto em nome de Jesus. Se você precisar de salvação, de perdão de pecados, que você encontre salvação esta noite. Que você encontre a salvação em Cristo Jesus, que é o Todo-Poderoso. Você possa cantar agora o nome do Senhor. Nós vamos falar das qualidades do nosso Deus, dos nomes que o nosso Deus tem, e que você possa encontrar esse Deus que é tão completo, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para a sua vida. Maravilhoso conselho.
para a minha sociedade. Vocês querem? Amém. Amém? Eu quero que a minha família influencie a sociedade. Vocês querem? Amém. Então que comece em nós, que nós possamos trabalhar em nós, né? Tudo aquilo que nós precisamos do Senhor, para que possamos resplandecer ao Senhor aí, essa sociedade que tanto precisa ver Deus em nós. Amém? Vamos então ler todos juntos o tema do nosso mês de famílias. Vamos lá? Famílias que influenciam a sociedade. O texto bíblico? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que nós possamos pensar em todas essas coisas, para que a nossa casa seja cheia de amor. Amém? Amém.
meus irmãos amigos aqui presentes, Igreja do Senhor, nós teremos esse momento que eu considero um momento especial, sim, na vida da igreja. É um momento de dízimos e ofertas, em que nós temos a liberdade, a tranquilidade, a espiritualidade de ofertar ao Senhor. Quero lembrar os irmãos e os amigos que estão nos visitando nessa noite, é de que este é um ato de adoração. Nós fazemos isso com paz no nosso coração, porque o Senhor, sim, tem sustentado as nossas famílias. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E quando eu falo de cuidado, quero usar a palavra repetida, Ele tem cuidado com detalhes do seu cuidado sobre nós. Então, nós estamos celebrando o Senhor nessa noite muitas bênçãos. Mas nós olhamos para trás e a gente pode dizer como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, nós iremos cantar a canção. Nós temos o gasofilaço normal, dízimo da festa, também temos o de missões. O meu apelo é que você contribua para que a obra do Senhor avance no meio dos anos. Então, vamos celebrar o Senhor. Você pode ir pelo meio e sair pelas laterais, voltando para o seu lugar. Que o Senhor nos abençoe. Eu aprendi a te adorar.
Amém, irmãos? Essa canção é uma das mais difíceis para mim. É uma letra impressionante. E que eu acredito que quando a gente cante, há um elemento da fé presente o tempo todo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Isso é fé. E com fé e sinceridade no nosso coração, nós iremos consagrar o Senhor dízimos e ofertas. Irmãos, há muitos motivos de nós orarmos. Sim, nós iremos fazer esse ato, mas nós temos, e passa no nosso coração agora, provavelmente nomes e imagens de pessoas que estão acometidas de Covid-19. Temos Gisele, no início de música dessa igreja, se recuperando bem. Nós temos amigos pastores, nós temos familiares nossos. Na Alberé tem um casal que tem um filho pequeno, o John, que não foi acometido. Enfim, há tantos casos. Então, se você, durante a oração, quiser pedir pela sua vida mesmo, e desejar, mas de um ato muito sincero do seu coração, não se sinta constrangido ou constrangido, você pode ficar de pé no seu lugar e nós iremos orar. E com esse gesto simples, nós iremos consagrar ao Senhor dízimos e ofertas e as nossas vidas, e essas vidas que estão sob os cuidados de Deus, mas também estão na nossa mente, no nosso pensamento diariamente. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, com a Tua igreja reunida, com a Tua igreja agora de uma forma tão singela, nós apresentamos dízimos e ofertas no Teu altar. Nosso Deus, nós não temos vergonha de dizer e declarar, e já que nós temos, ó Deus, um povo tão bom, tão generoso, pessoas a quilômetros de distância deste templo, de forma online também, nós não temos vergonha de dizer que o dinheiro não é nosso. Os recursos financeiros que o Senhor nos dá, desde uma casa para morar, um telhado que nos abriga, uma cama em que a gente pode repousar, ó Deus, isso tudo vem das Tuas generosas mãos. Então, ó Deus, na simplicidade da vida, nós consagramos ao Senhor, sim, dízimos, ofertas, para que sejam usados, ó Deus, para a manutenção da Tua casa local, Igreja Batista de Santíssimo, para as despesas mais básicas, ó Deus, e para projetos maiores, tudo para a glória do Teu nome. Ó Deus, dá que possamos ter a sensibilidade, ter a espiritualidade, ter a responsabilidade de, ó Deus, não deixar isso somente no encargo de outros, de achar que outros podem contribuir e nós não. Nos ajuda a olhar para a nossa vida, ó Deus, e tomarmos a decisão sincera, ó Deus, de sermos participantes das coisas do Teu reino. Ó Deus, continua multiplicando, ó Deus, para a glória do Teu nome, todos os recursos lançados aqui. Quando nós também temos um gasofilaço de missões, ó Deus, que continuamente essa igreja possa continuar sendo, sim, uma igreja missionária, e que, ó Deus, alvos, desejos, sonhos, projetos na área de missões, que homens e mulheres que deixam tudo e, na verdade, até vão com as suas famílias para os campos missionários, possam ser sustentados pela nossa oferta, pelo nosso apoio, pelo nosso suporte, sim, ó Deus, pelas nossas orações. Nessa hora, Deus, talvez haja irmãos em pé, outros contritos no seu coração, mas lembrando daqueles que precisam, sim, da Tua intervenção, Deus, miraculosa, desde a sua casa, onde estão tratando de doenças, não somente de Covid, mas no leito do hospital, ó Deus, e nos ajuda, Deus, a ter essa sensibilidade de orarmos uns pelos outros. A igreja do primeiro século, Deus, nós sabemos que cresceu porque uns se interessavam pelos outros, havia empatia de um modo a 100%, e, ó Deus, como essa igreja marcou a história do Teu povo. Então, dá que possamos, Jardim Santíssimo, ser uma igreja que se interesse por gente, ó Deus, que cuide de gente. Então, ó Deus, entra com providência, ó Deus, nesses nomes que nós citamos. Agora, quando nós, de olhos fechados, ó Deus, lembramos de queridos nossos, ó Deus, não só de Santíssimo, mas de tantos outros lugares que precisam, ó Deus, como diz o Salmo, se levantar do leito de enfermidade, e isso é uma ação do Senhor sobre nós. Nós pedimos isso, ó Deus, humildemente. Ó Deus, consagramos tudo ao Senhor, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons. Nós consagramos, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque na verdade pertence ao Senhor. Nos dá a Tua palavra, ó Deus, em mais essa noite.
para que, ó Deus, nós saibamos que quando, por vezes, ó Deus, o Senhor diz não, é porque lá na frente Ele tem algo melhor e maior para todos nós. Nos ajuda, Deus, a gente ter essa segurança, essa paz no coração, de saber que, por vezes, sim, o Senhor não é negativa, porque o Senhor sabe de todas as coisas, não nós. O Senhor está querendo gerir o melhor para cada um de nós, ó Deus. Que a Tua igreja seja mais espiritual, que a Tua igreja, ó Deus, possa, sim, ó Deus, abrir seu coração para a Tua palavra. Aqueles que estão, ó Deus, a quilômetros de distância de nós, de forma online, ó Deus, que possam receber também a Tua palavra de modo contundente, porque a Tua palavra já diz dela que ela não volta vazia. Te honramos assim, ó Deus, servimos, adoramos o Senhor e o fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos fazer outro período de oração. Eu queria convidar o diácono para que possa fazer essa parte. E a Amanda, que já está com o microfone. Diaconisa Amanda. Nós iremos orar pelo novo obreiro. Já no próximo domingo, tudo está se encaixando de uma forma que a gente comece a receber o primeiro candidato, o segundo, enfim. Eu vou estar explicando isso durante o processo, como já venho explicando para os irmãos. E mais uma vez eu digo, qualquer dúvida você pode perguntar. A igreja está debaixo de oração. Então, Amanda vai orar por isso, pelas nossas vidas, pela vida dos diáconos, das diaconisas, dos líderes de um modo geral, pela vida das gerações, sabe, que a gente está vendo, nossas crianças, nossos adolescentes. E isso é um momento ímpar na vida da igreja. Mas pela vida também desse novo obreiro que nós não sabemos quem é. Mas de modo responsável nós estamos clamando ao Senhor. Outras igrejas, irmãos, e eu falo sem ser Igreja Batista, realizem isso de outra forma. Nós, como Igreja Batista, a igreja escolhe um novo obreiro, pelo voto direto, de modo democrático. Quando a gente fala assim, aqueles termos, né? Mas a Assembleia é soberana, sim. A Assembleia é soberana. Se essa Assembleia estiver debaixo da soberana vontade de Deus, e isso que a gente precisa deixar invadir nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, porque nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos nesta noite estarmos aqui juntos, como irmãos, como Teus filhos, em comunhão, louvor e adoração ao Teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por esse privilégio, que é o privilégio de Te adorar, que é o privilégio de Te servir, que é o privilégio de Te honrar com as nossas vidas. E nós fazemos isso, Senhor, porque sabemos e reconhecemos que Tu és Deus sobre as nossas vidas. Tu és Deus sobre a vida desta igreja. E é por isso, ó Deus, que eu me uno aos meus irmãos mais uma vez, para clamarmos ao Senhor pelo processo de sucessão pastoral que acontece aqui nesta igreja. Como já temos declarado a Deus com fé em nossos corações, cremos que o Senhor já separou este servo, homem de Deus, íntegro, de caráter, que irá, ó Deus, apacentar o Teu rebanho aqui neste lugar. Mas nós pedimos, Senhor, sobre nós a Tua misericórdia, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua voz, compreender a Tua vontade, para que possamos viver, ó Deus, os Teus sonhos, os Teus planos para Jardim Santíssimo. E nós cremos, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem está além do nosso pensamento, além do nosso entendimento. Grandes coisas estão por vir, Senhor, e nós cremos. E nós não queremos perder essa oportunidade de vivermos isso com o Senhor, de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, nos ajude, nos dê discernimento do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, deixar de lado o nosso querer, o nosso achismo e vivermos, ó Deus, somente aquilo que o Senhor quer. Somente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que haja, ó Deus, no nosso meio, que haja, Pai,
comunhão e entendimento unânime da tua vontade para a vida desta igreja. Eu já quero te agradecer e louvar pela vida deste servo que o Senhor já está preparando. Que ele venha, Senhor, para esta igreja com visão do céu, com visão do alto, para que possamos avançar no crescimento do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que temos clamado a ti, é isso que temos te pedido a Deus constantemente. Queremos viver grandes coisas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na sua mente e todo o seu ser. Ao seu lado você tem uma pessoa bela, você pode verificar. Atrás, na frente. Sim. Meus irmãos, que alegria nós estarmos aqui, que privilégio, que bênção. Queria informar os irmãos antes da mensagem que está conosco a minha sobrinha, Mariana, a Suzy. Eu quero pedir desculpa, eu trouxe minha sogra também. Mas minha sogra é a melhor sogra do mundo, irmãos. Que extraordinária, assim. Irmãos, você não sabe o que eu faço por ela. O que ela faz por mim. Irmã Ivone está aí com a gente, já completamente imunizada, 2 doses. Fui lá, acompanhei, segurei no braço, entendeu? Puxei ela de novo para ela não correr. Uma festa na vacina do Covid. Queridos, queria falar com os irmãos e pensar e compartilhar sobre esse tema com os irmãos. Acho que é surpreendente, né? Porque a gente crê em um Deus, em um Jesus, nas ações do Espírito Santo. Sempre sim, né? A gente quer sempre ouvir sim, sim. Quando Jesus disse não. E o texto é esse de Marcos, capítulo 5, verso de 1 a 20. Nós vamos precisar ler sim esse texto, porque ele é maior, mas eu faço um recorte da história que Marcos narra na sua perspectiva, como testemunha desse fato, porque ele chega a uma cidade, ou a uma província chamada dos Gadarenos. E é interessante, nós vemos que nesse texto, talvez um dos raros textos, Jesus diz não. E já já a gente compartilha desses detalhes, porque Marcos, ele, diferente de Lucas, a narrativa lucana, ela é cheia de detalhes, você quase que sente o cheiro, o gosto da cena. Marcos, ele é um pouco mais direto, mas, felizmente, nesse texto, ele inverte e pega um pouquinho do gosto de Lucas e detalha coisas para a gente. E nesse evento, Jesus diz não. O texto é assim, e nós iremos acompanhar a leitura. A minha é Almeida, Revista e Corrigida, fiel, acredito que esteja igual ao que está sendo projetado. Então, vamos fazer dinâmica. Eu vou ler junto com os irmãos, mas os versículos pares a gente lê juntos, porque a gente tem um pessoal online, então tem que ler junto para o pessoal online também ouvir. Mas os versículos pares os irmãos leem a partir também do multimídia. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, tu espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram nas cidades e nos campos, e saíram a ver o que e foram ter com Jesus, e viram o dominado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, talvez a palavra impressa ou até mesmo em um aparelho celular, diante dos nossos olhos, nós esperamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos e não o que queremos. Por mais impactante que seja esse texto, ó Deus, nós nos submetemos ao Senhor Todo-Poderoso. Fala aos nossos corações, aos nossos amigos aqui no templo, aos nossos irmãos, aqueles que estão de forma online, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome dele, Jesus. Amém. Quando Jesus disse não, curioso esse texto, mas antes de eu avançar com esse texto, eu quero dizer aos irmãos como é rico, como é maravilhoso a gente ouvir alguns sims. A gente, né? Sim, sim. Nas últimas semanas, e ontem foi outro dia especial, sabe quando o noivo, quando a noiva diz sim um para o outro, os olhos brilham, que os casais acham que é... Calma aí, meu, não precisa abraçar, Luci. A gente, né, sente o coração aquecido, sabe aquele... Quem vai casar, está na prova aí, quem não tem nem namorada, vai orando, o Senhor vai te abençoar, varão, varoa, amém? Mas olha, quando você diz sim, os olhos brilham, e as últimas semanas eu tenho vivido essas experiências de você ver assim muito, claro que tem o distanciamento, né, mas você vê, talvez a poucos metros, os olhos brilham, as pernas ficam tremendo, e aí um diz sim para o outro, e isso é o que o inglês chama de wonderful. É maravilhoso. É gostoso demais. E o ser humano tem essa, né, essa pegada, esse jeito. Como é bom a gente ouvir um sim. Até mesmo nas nossas relações familiares. Se você, por exemplo, diz para uma criança, e a criança precisa ser disciplinada, o tempo todo sim é perigoso, já se sabe disso. Criança tem que ouvir um não de vez em quando. Senão vira um adolescente instável. E se você continua falando sim, sim, essa cara que já é adolescente vai para a juventude e daqui a pouco te mata. Por causa de tanto sim na vida, sabia disso? Já se tem casos assim. Sim, 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 toma meu filho, toma minha filha. Sim para isso, sim para aquilo outro. E um sim pode ser extremamente danoso a longo prazo. Quando a gente vai abordar esse texto aqui, Jesus disse para esse homem, depois de um milagre, depois de uma restauração, depois de algo fantástico que acontece na vida daquele homem, e é um texto muito denso, porque fala de possessão demoníaca, sim, fala de legião de demônios. O texto não esconde, Marcos detalha para a gente coisas que Lucas, nesse caso, não detalha, mas o texto é denso, o texto é ruim nesse sentido de que tem gente que não gosta nem de ler sobre isso, porque há características aí no verso 2, 3, 4 e 5 sobre esse homem. É uma coisa curiosa ver a história desse homem, porque
pela primeira vez, talvez nos relatos dos sinóticos, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e a gente pode dizer o evangelho teológico de João, Jesus diz não e diz sim. Jesus é proativo, Jesus é generoso, ele se enche de compaixão e graça e atende a todos de forma igual, sempre solícito, se a gente pode dizer assim, atende sim, se achega àqueles mais desconhecidos e necessitados e diz sim, sim, sim. É o que a gente vê no evangelho, não é isso? Até mesmo quando uma mulher com hemorragia intensa, que não conhecia Jesus, mas ouve falar de Jesus, ela tem a esperança, ela tem a fé e diz, se eu tocar na orla do seu vestido, serei curada, e ela é curada. Até mesmo quando Jesus não diz sim, dele sai virtude, isso é extraordinário, isso é fantástico demais, é glorioso demais. Então, pessoas se aproximam de Jesus e Jesus o tempo todo diz sim. Esse é um texto que nos surpreende. E aí, esse texto pode se misturar na nossa história, não do ponto de vista literal, de que, sabe, você ou eu, ou talvez nossas famílias viveram dramas de demônios, porque o texto está falando de legião. Marcos nos esconde isso de nós. Mas a história pode ser de que a gente ouve, ou já ouviu, e continua ouvindo de Jesus vários nãos. E isso, a gente fica boca aberta, a gente fica sem saber o que acontece, porque essa bênção não vem, porque essa causa da justiça não é resolvida, porque a doença não é curada. E por isso, ainda há pouco, eu fiz questão de mencionar, é um cântico difícil, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas, no fundo, nós ficamos assim, Senhor. Como salmista, nós ficamos, Deus, e o salmista, ele rasga o coração em vários salmos. Não pense que os salmos é só poesia, não. Tem hora que ele diz, Senhor, eu estou aqui. Opa, tu não está vendo o ímpio prosperar e eu aqui. Então, não tem como esconder essa nossa humanidade, tá bom? Pessoas que se encontram com Jesus são atendidas prontamente. Mas esse texto é diferente, porque esse texto, Jesus diz não. Agora não é mais um cego que clama no caminho, Jesus, se queres, posso te curar. Que queres que te faça? Crê somente para um pai que tinha também um filho com um espírito imundo. Agora o texto é totalmente diferente. Não é mais um paralítico que está pedindo uma cura e Jesus vai lá e cura. Agora não é mais, sabe, um fiscal de tributos que diz, Jesus, olha, entra na minha casa. Agora é um Jesus falando não para um homem que tem a sua vida restaurada de um espírito de possessão, de uma legião de demônios. A história é densa, irmãos, por isso, se eu digo que aqui a história é ruim, é porque nem muitas pessoas querem encarar isso aqui, mas o texto é esse. E depois que Jesus restaura a vida desse homem, depois que Jesus cura esse homem, depois que liberta esse homem, Jesus lhe diz um não. Como é que pode um negócio desse? Pastor, isso é injusto. Ainda mais porque o homem lá na frente, a gente vai ver essa história daqui a pouco. O homem queria seguir Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como outras mulheres ou contra outros homens que queriam seguir Jesus. Depois da sua vida transformada, o normal que se espera é que quero seguir esse Jesus. Mulheres, inclusive, que tiveram esse encontro com Jesus transformador, foram mulheres que apoiaram integralmente o ministério de Jesus. Está lá a morte de Jesus na cruz e tinha mulheres ali ao pé da cruz. Mas essa história para todos nós é diferente. E pode ser que aqui, de forma online, haja pessoas que têm recebido na vida não. E talvez estejam aborrecidos, estejam entristecidos, estejam com o seu relacionamento com Deus balançado ou rabiscado, ou, sabe, a vida não está muito bem, porque Jesus tem falado não, e a bênção não vem. E o tempo está passando e o Senhor está falando não, e a gente não entende. Claro, a nossa perspectiva é querer sempre ouvir sim, fomos acometidos disso, fomos disciplinados a isso, fomos, sabe, criados nessa base do sim. Então, o primeiro aspecto é esse, de que o texto não é um centurião que está pedindo o favor de Jesus, não é mesmo um pai que precisa da intervenção de Jesus, mas há característica no texto. Sabe quem se encontra com ele?
Nós lemos, e eu gosto sempre de voltar lá para a gente ver esses detalhes. Sai do barco Jesus com os seus discípulos, e quando Jesus sai do barco, vem ao encontro de Jesus, gritando, clamando dos sepulcros. Muita gente aqui já ia correr. A cena já não é muito boa. Esse homem está mal cheiroso, esse homem está mal vestido, esse homem, na verdade, diz o texto que por vezes ficava nu, então a coisa já não era muito boa. E ele sai da onde? Dos sepulcros. Tem ideia disso? O lugar não é muito bom. Mas a característica deles está no verso 2, 3, 4 e 5. Um homem com espírito imundo. Então ele não falava coisa com coisa. Claro, quem falava por ele era o demônio. Verso 3 diz que a sua morada era nos sepulcros. As pessoas daquela cidade dos Gadarenos, da província dos Gadarenos, tentaram prender esse homem com cadeias, que prendia os braços e as pernas. E não era possível, porque ninguém podia prender. Diz o verso 4 que tentaram com grilhões e cadeias e foram despedaçadas por aquele homem. O espírito era feroz, não aquele homem. Ele andava sempre de dia e de noite pelos montes, possivelmente gritando. Ele estava possuído de um espírito imundo. Ele ainda fazia algo que se feria com pedras. Ou seja, aquele homem cheirava mal por causa também das suas feridas que não conseguiam cicatrizar. Tem ideia disso? A cena é uma das mais terríveis possíveis. E Jesus ainda lá na frente diz, não, pastor, como é que é esse negócio? Diz não para esse homem depois que Jesus expulsa. E há toda uma movimentação naquela cidade. Irmãos, diz o texto que Jesus veio ao longe. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Esse homem, tomado por um espírito imundo, vai em direção a Jesus. É essa a cena. Porque vê Jesus de longe, diz o verso 6. Só que os demônios, diante da presença da autoridade de Jesus, o adoram. Já Paulo já nos ensina que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O demônio sai em direção a Jesus e já se prostra e adora. E aí, se a gente pode dizer, é travado um diálogo. Vamos dizer aqui que há um diálogo, porque a partir do verso 7, ele clama com grande voz e diz para Jesus, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Eu peço que não me atormente, porque o demônio sabia para onde Jesus podia o mandar de volta. Preciso dizer? Jesus tem essa autoridade. E aí, porque Jesus, quando vê a narrativa de Marcos, já começa a dizer para que ele saia daquele homem, esse espírito imundo. Jesus, então, conversa com aquele homem, na verdade, com o demônio, diz, qual é o teu nome? E ele diz, verso 9, Legião é meu nome, porque somos muitos. Então, era uma casta de demônios. A cena é pesada, tá bom? E aí ele negocia, se eu posso dizer assim, o demônio diz, olha, não me manda para longe daqui. Eu andava ali pastando, diz o verso 11, uma manada de porcos, e Jesus expulsou o espírito, diz o verso 12, daquele homem, e aí, por situação, por proposta dele, o demônio pediu para que pudesse entrar nos porcos. Eu não quero descrever toda essa cena aqui, porque lá na frente está o grande aprendizado para a gente. Jesus lhe permitiu, os demônios entraram em porcos que tinham quase número de 2.000, se afogam no mar, mexe no sistema de grana daquela cidade, de dinheiro, porque havia interesse, as pessoas ficam feridas, magoadas com Jesus, os donos fogem por um instante, anunciam nas cidades o que acontece, quando voltam, diz o verso 15, isso é extraordinário. Quando acontece a cena dos porcos se precipitarem no mar, quando os espíritos maus saem daquele homem e vai para os porcos, no verso 15 as pessoas voltam, porque sai contando aquela história densa demais, horrível demais, mas na verdade, verso 15 diz, foi ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado. Esse homem não sentava. Vestido, esse homem só andava nu, se ferindo, em perfeito estado. Aleluia, sim. Deus é bom.
tem os seus propósitos. Claro que isso gerou um mal-estar na cidade, porque eles perderam 2.000 porcos, e eu não vou entrar nesse mérito dessa questão aqui, porque mexeu no bolso de muita gente que cuidava dos porcos. O fato é de que as pessoas vão ter com Jesus e ver aquele homem, agora, não mais endemoniado, em perfeito juízo, vestido e assentado, conversando normalmente. O que a gente aprende com essa história, irmãos? E por isso a gente foi até o verso 20, de que, meus irmãos, quando aquele homem está bom, e aí as pessoas não entendem, diz o verso 16, que contaram o que acontecera com o demoniado e a serva dos porcos. As pessoas expulsam Jesus, ou seja, Jesus é um elemento agora, é uma pessoa não bem grata ali, né? Bem recebida. E aí Jesus começa, as pessoas começam a expulsar Jesus dos seus termos, das suas terras. Quando Jesus entra no barco de volta, e aí é o verso 18, 19 e 20, a nossa grande lição desse texto tão denso. Jesus entra de volta no barco, porque mandaram Jesus sair das suas terras. Olha que coisa. Expulsam Jesus porque mexeu no sistema financeiro daquela cidade. Jesus entra no barco. O que for endemoniado, aquele homem pedia para Jesus, para que ele pudesse ficar com Jesus. Quase que a gente pode dizer que aquele homem dizia: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero te servir, eu quero dedicar minha vida ao teu ministério. É o que é o verso 18. E o 19 é o tema que a gente está pensando nessa noite. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando que Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse um sonoro não. Jesus, eu quero ir contigo, eu fui liberto de uma legião de demônios. Um demônio já era uma coisa, um milagre extraordinário. Aquele homem foi liberto por uma legião, porque diz o texto que aqueles porcos se precipitaram e era um total de mais ou menos 2.000 cabeças. 2.000 porcos. Aquele homem então vai até Jesus e diz: eu quero te servir, eu quero ir contigo, deixa eu fazer parte dessa turma dos seus discípulos. Aquele homem estava sendo, naquela hora, transformado, e foi transformado porque ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Um milagre tinha acontecido na vida daquele homem. O normal era que sim, como outros, querer, desejar, caminhar com Jesus, no sentido literal mesmo, caminhar com Jesus. Estar com Jesus agora era a melhor coisa da vida para aquele homem. Não mais sepulcros, não mais gritos pelos montes, não mais se ferindo com pedras. Esse homem agora estava no perfeito juízo, vestido, tranquilo. Quase que esse homem podia dizer que ele cantava aquela canção que a gente gosta, calmo, sereno e tranquilo. A vida tinha mudado para melhor. Não havia mais dor, não havia mais sofrimento. Ele queria seguir a Jesus e Jesus lhe diz não. Quando Jesus lhe diz não, o que você faz? Quando Jesus nos diz não, e nessa vida, irmãos, pode esperar, vai ter vários nãos. Por vezes nós vamos ficar chateadinhos, magoados, vamos ficar, sabe, sem entender. Os mais antigos vão lembrar, né, que a gente vem de uma época, né? Toda vez que a gente fala assim, vem de uma época, significa que a gente está ficando velho, né? Mas a gente não aprendia isso nas nossas EBDs. Olha, Deus responde sim, não e espera. O sim está tranquilo, é o que você queria. O espera, você fica na prova, mas quando diz não, meus irmãos, não é a mesma coisa. Quando diz não, mas o que você faz quando Jesus diz não, quando Deus diz não? Aquele homem estava animado, aquele homem estava avivado, aquele homem estava convertido, aquele homem estava mudado. E agora ele quer seguir a Jesus, ele quer fazer parte da equipe, ele quer fazer parte do grupo. Ele está, sabe, radiante. Não mais tanto sofrimento, agora ele estava diante de Jesus, Mestre, Senhor, Salvador, aquele que é o seu libertador. E Jesus lhe diz não. Não lhe permitiu. Mas tem um mais, tem um porém. E isso que é encantador nesse texto. E isso que é fantástico demais. Jesus, porém, não lhe permitiu. Porém, disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus,
e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Meus irmãos, quando você ouve uma coisa dessa, em que aquele homem recebe um sonoro não de Jesus, mas diz para ele, ó, vai para a tua casa, para os teus, vai de onde você é, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Esse homem, pelo menos para Marcos aqui, não se conta mais a história desse homem. O fato é que ele vai, o verso 20, ele vai. E o curioso aqui é que a gente passa batido e não vê um detalhe tão precioso no texto, de que ele vai. E ele conta para muita gente, mas muita gente sim. Então, o sonoro não que ele recebe de Jesus transforma muito mais gente do que se ele fosse com Jesus. Então, por vezes, o não que nós iremos ouvir de Jesus, de Deus, o não que nos impacta, sabe, nos deixa triste, nos deixa chateado, que deixa a gente sem resposta, a gente não sabe nesse exato momento. A nossa limitação, sabe, momentânea e humana é assim. Nós entendemos o ontem e o hoje. O futuro pertence a quem? A Deus, mas a gente quer estar no controle. Nós falamos isso até tímido, já notou isso? O futuro pertence a Deus. Porque a gente quer estar lá. Irmãos, o futuro pertence a quem? A Deus. Quase que a gente fala assim, não tem outro jeito. Porque a gente parece que quer, sabe, lidar com essas questões que pertencem a Deus. Quando Jesus diz não, significa para ele que ele recebe um sim de muita gente, recebe, está aqui no texto, porque o povo fica maravilhado com as coisas que ele anuncia. O não, por vezes, ele é terapêutico, entenda isso, ele é sarador, ele é cuidador de nós. O não faz nos disciplinar naquilo que a gente precisa mais na vida e pela vida. O não ajuda você a crescer, forja teu caráter. O não te ajuda na caminhada, por mais espinhosa que ela seja. O não nos ajuda, entenda isso. Mas a gente quer estar lá. E esse que é o problema. Nós dizemos em alto e bom som, e tem um slogan, um verbete, que sim, irmãos, nós estamos usando talvez isso há 5 anos, talvez possa me corrigir aí, não sou especialista nisso, mas nós dizemos em relação às mazelas dos outros, aos mais próximos de nós, ou gente que a gente nem conhece, diz, fica tranquilo, Deus está no... Quando a gente quer ficar no controle. O não nos ajuda, entenda isso, ajudou esse homem a levar a palavra de transformação para muita gente. O não nos ajuda, irmãos. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Esse homem foi um agente influenciador, não é isso que nós estamos vivendo durante o mês de maio? Famílias que influenciam a sociedade podre, ruim que a gente está, mas é esse mundo sim. Esse homem foi um agente influenciador, transformador, da onde ele veio. Porque antes de espírito imundo o alcançar, fazer a bagunça que fez com a vida dele, ele tinha uma história. Ele tinha família, ele tinha amigo, ele tinha uma cidade. Antes de, sabe, o diabo se andar e fazer tanto que ele fez, e ele quase já não tinha mais identidade, andava nu, se ferindo. Ninguém queria esse cara por perto. Quem chegou mais perto dele, chegaram pessoas perto dele, mas sabe, foi para fazer o quê? Para o prender com cadejo, no braço, nas pernas. Quem chegou mais perto dele foi para isso, para tentar prender ele, porque ninguém suportava esse homem. Mas esse homem tinha uma história, e aquele não serviu para que ele levasse as maravilhas, e eu estou aqui, sabe, me prendendo, e vamos lá, irmãos, deixa só o versículo 20, aí, ó, vamos juntos, irmãos, ler? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilhavam. Faltou aleluia, Ives. Aleluia. Ives é o puxador do aleluia. Irmãos, sabe o que é Decápolis? Conjunto de 10 cidades. Está bom para você? Conjunto de 10 cidades. Decápolis não é um nome de uma... 10 cidades. O não de Jesus fez com que esse homem... Irmãos, eu creio nessa palavra, esse finalzinho ali é extraordinário, e todos se maravilharam. O não para aquele homem foi transformador. Se ele recebe um sim de Jesus, provavelmente ele estaria junto com a equipe, junto com os discípulos.
seria um suporte, seria mais um para dar o testemunho, para nos cultos, nas reuniões, falar assim, esse Jesus transformou, seria só mais um, mas ele foi o máximo deles, porque ele foi um agente transformador, ele foi gente que influenciou outras pessoas, irmãos. Então, tente hoje, nessa noite, trabalhar os vários nãos que você tenha recebido do Senhor. E às vezes é tão visível esse não, que a gente ainda quer insistir com o Senhor. Mas será, Senhor, não dá um jeitinho? Será que não dá um meio sim? É não. E quando é não, Ele nos ajuda a trabalhar, ajuda a, saber viver coisas. As pessoas se maravilharam, meus. Ele foi um agente que transformou muita gente, porque ele diz que ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu não sei quanto aos irmãos, quanto a mim, eu fico impactado com um texto desse, que Jesus, em 2 versos anteriores, na verdade, no verso anterior, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse, não, você não vai comigo, mas vai para a tua casa, vai para os teus, conta o que Jesus fez, como Deus lhe achou, Ele trouxe misericórdia e graça, vai lá, e esse homem anuncia em 10 cidades. Eu fico pensando ele voltando, e as pessoas não reconhecendo mais, quem é esse, né? Aquele rapaz que saiu há tanto tempo atrás, em que a gente ouvia que ele estava lá na província dos Gadarenos, e era preso, e vivia nos sepulcros. Quanta coisa esse homem pôde contar de que ele teve um encontro transformador com Jesus, e de que ele teve a sua vida modificada. Então, meus irmãos, meus amigos, quando Jesus diz não, significa que Ele quer nos tratar. Para esse homem aqui foi transformador, já tinha sido libertador, foi transformador porque ele foi para um lugar em que, diz o texto, todos se maravilhavam. Se eu falo no início de alguns sims que eu tenho ouvido de, casal de noivos, apaixonados, os olhos brilham, e isso a gente fala assim, olha, isso é maravilhoso. Se eu passasse o microfone aqui para os irmãos, se a gente pudesse, se não tivesse essa pandemia, você ia contar, olha, isso foi maravilhoso na minha vida, quero contar essa bênção. Lembra de 31 de dezembro de 2019? 2020 a gente não conseguiu fazer nada, naquele momento, lembra? Das bênçãos que veio durante o ano, e a gente vai passando, os irmãos, eu quero contar a maravilha do Senhor, eu quero contar uma bênção do Senhor, e você conta, e as pessoas dizem, aleluia, glória a Deus. Irmãos, as nossas coisas nem de perto, nem passa por uma coisa dessa, de que todos se maravilharam pelo que testemunho desse homem aqui. Deus quer tratar conosco, com cada um de nós, alguns nãos. Bem verdade que a gente gosta de sim, irmãos, mas quando Ele disser não, significa que há coisas muito maiores do que o nosso sim temporário. Não tenha dúvida disso. Eu sou prova disso, irmãos. Todo dia. Todo dia. Senhor, por que isso? E é algo muito claro. Lá na frente a gente vê o porquê de um não, para que o Senhor nos abençoe, nos acolha com um grandioso sim. E eu quero terminar dizendo essa expressão, quando Deus chama Abraão. Se a gente foi do Novo Testamento, agora a gente vai para o Velho Testamento dizendo, seja você uma bênção, irmãos. Nós ficamos sem templo durante o ano de 2020. 2021 ainda é um ano para a gente emblemático. Um ano que o povo precisa orar, se derramar diante do Senhor, sim. Se dedicar à prática da oração, rever suas falas, parar com alguns mimimis, ser crentes espirituais, homens e mulheres de Deus. Irmãos, a gente precisa reconstruir relacionamentos, sim. Precisa rever coisas, Como uma criança talvez mimada, a gente só quer ouvir sim, 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 o tempo todo. De nós, entre nós, mas também de Deus. E Deus passa a ser uma espécie de serviçal nosso. Sim, vossa majestade. Ou um gênio da lâmpada, já viu o filme? Já viu o desenho? Sim, sim, 3 desejos. 3 não? Quer 5? Quer 20? Quer 1000? Mas, irmãos, eu tenho sido prova de que quando Deus diz não, lá na frente,
há verdadeiros milagres que acontecem. Então, eu quero terminar orando com os irmãos aqui. Nós temos visitantes, nós temos amigos de forma online, e até aqueles que estão online, eles não são, eu vou assistir um culto, não, são participantes desse culto aqui presencial também. Eu quero, onde quer que você esteja, você possa fazer o seu momento a sós com Deus. E nessa hora, que você possa pedir perdão ao Senhor, de que você tenha ficado magoado, ou frustrado, ou aborrecido com Deus, decepcionado com Deus. Há um livro, eu esqueci o autor, que diz, esse Deus que eu não entendo, mas faça aí sua oração, sua prece, para que Ele trate o seu coração, os nãos, que Ele vai, possivelmente, segundo a vontade dEle, que é soberana, vai precisar continuar tratando com você sim. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão por a nossa inquietação, quando a gente só quer ouvir sim do Senhor, quando a gente só quer ser alvo das tuas bênçãos, ser abençoado, e a gente não abençoa outros à nossa volta. Deus nos perdoa, porque se nós ouvirmos não do Senhor, nos ajuda a nos tratar, ó Deus, a pedir ajuda do Senhor, assim, ó Deus, ouvir a tua voz e deixar o Senhor tratar aquilo no nosso coração, porque nessa história que é densa, é uma história triste, mas é uma história de milagre, de libertação, ó Deus, nós somos levados pelo Senhor a acreditar sim, de que o teu não por aquele instante vai gerar, ó Deus, pessoas maravilhadas pelo que Deus faz nas nossas vidas, ó Deus. Então, nos trata nessa noite, com a tua bondade, mas com a tua justiça, e com aquilo que nós mais precisamos, e não o que nós desejamos. Vem em nosso socorro, ó Deus, vem em nosso auxílio, porque toda honra, todo louvor é para o Senhor. A tua palavra já diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que isso se instale na nossa vida de um modo muito prático, muito real, muito sincero, muito concreto. Que nós tenhamos de forma online, mas também aqui de forma presencial, homens e mulheres comprometidos com as coisas do reino, e não à margem do pecado que nos leva para longe do Senhor. Ó Deus, trabalha no nosso coração. Nutre o nosso coração com a tua graça, com o teu amor, com o teu favor. E que, ó Deus, sendo abençoados e abençoadas, nós possamos produzir nos outros a bênção do Senhor para a glória do teu nome. Te bendizemos, ó Deus. Te servimos, adoramos o Senhor e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Completa comigo. Fique firme como vendo o invisível de Deus. Mais uma vez, fique firme como vendo o invisível. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar o Senhor. Jesus é poderoso.
Aleluia, o nome de Jesus. Meus irmãos, eu preciso informar que o culto está encerrando. Mas nós estaremos em breve juntos. Quarta-feira, na nossa sala virtual de oração, terça, quinta, no domingo. Eu queria só por um instante conhecer aqueles que estão nos visitando. Se você puder ficar de pé, é rapidinho. Deus abençoe. Obrigado. Nós temos outro casal também. Que bênção. A responsabilidade da igreja é no final, com esse problema de distanciamento, você também dá muito, dá um tchau, assim, distante. Mas muito obrigado por aqueles que estão aqui nos visitando nessa noite. Nós vamos colocar de pé, e nesse momento de comunicações, que os irmãos possam acompanhar as informações que eu vou começar a colocar para que vocês estejam debaixo de oração sobre já o próximo fim de semana. Nós estamos ainda lendo a Bíblia, os irmãos podem colocar no grupo da igreja o registro da sua leitura, como ela está. Isso é importante para que a gente possa ter esse amor, esse zelo pela palavra de Deus. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão. Eu creio que nesse gesto simples a gente está pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Celebre o Senhor. Vá pedindo ao Senhor que no restante da semana Ele vá te lembrando das mensagens, de hoje pela manhã, de hoje à noite, que isso possa te dar força para uma jornada dessa semana. Que o Senhor nos abençoe. Então, oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, estendida a todas as pessoas, porque Ele não faz acepção de pessoas. As consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com nossos amigos, irmãos agregados, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a Igreja do Senhor diz amém, amém. Celebremos o Senhor.